Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Que honra, né? E que posição diferente hoje. Estamos aí acostumados, né? A entrevistar, estar aqui todas as segundas-feiras. É um prazer. Quem acompanha sabe o quanto eu gosto de cobrir política. Sempre foi assim. E durante a pandemia, no início da pandemia, eu precisei sair um pouquinho de cena. Eu fiquei 1 ano fora do telejornalismo. E como esse tempo foi importante. Foi importante porque o bastidor me fez bem e também me fez refletir o quanto a missão é importante. Tem a ver com o chamado, mas tem a ver com o propósito. O chamado veio, então, 1 ano depois, da Isabel Tavares, foi me chamar lá na minha padaria e depois conversando com meu marido, meu grande apoiador está aqui. Voltei para o jornalismo e hoje, ouvindo de vocês, eu percebo o quanto isso tem a ver com o propósito. O jornalismo de nada adianta para enriquecer o ego, não é essa a função. O jornalismo se faz com responsabilidade. E no grupo Tarobá de Comunicação, encontrei um terreno fértil para isso. Encontrei uma equipe maravilhosa para fazer um trabalho desse tamanho, uma série de 4 episódios longos, não se faz da noite para o dia. E o dia que nós tínhamos para fazer isso era um dia de muita chuva. E a gente chegou a ficar na dúvida, mas fizemos ali uma oração e entregamos aquele dia para Deus e falamos, Senhor, conduza, porque aqui tem propósito. E assim foi feito. Quem é a nossa equipe? Eu, Davi Ferreira, a Cláudia na produção, tivemos o Arthur na edição, tivemos o Bruno na produção das artes, porque esses números merecem destaque, a gente precisa refrescar a nossa memória. Uma obra que começou em 2014, com tantas promessas, 74 quilômetros de duplicação, com inovação, pavimento de concreto. Muita gente acompanhou tudo o que foi anunciado. Hoje, uma obra de mais de 700 milhões de reais que a gente não viu a conclusão. Quantas pessoas passam por essa estrada? Quantos estudantes? Quantos doentes? Que ligação é essa que transporta a nossa riqueza? O papel da imprensa é, sim, abrir os olhos, é acordar o gigante que estava adormecido. A pandemia causou muito isso, a gente deixou de olhar para as outras situações. Mas o propósito da série foi este. E eu fui, sim, surpreendida, porque eu cutuquei o Rômulo e falei, presta atenção nessa série. Eu acho que você estava lá naquele palanque, ajuda a gente a fomentar. E quando ele pediu informações, eu achei que fosse para uma moção de pedido de informações. Da mesma forma, o Pedro me ligou, falou que bacana esse trabalho, você pode me ajudar com informações? Eu falei, claro. Mas agora, senhores vereadores, o papel da imprensa foi cumprido com muito amor, com o zelo que a gente coloca, com o carinho que a gente coloca todos os dias, no exercício dessa profissão que não é fácil, mas eu convoco a cada um de vocês, para que venham com a gente, para que façam parte dessa luta, porque a gente precisa brigar pelo que é nosso, pela promessa que foi feita, pelo recurso que foi colocado, pelas pessoas que precisam ver esse trabalho com começo, meio e fim. Aos meus colegas, só agradecimento. Gente, que time. E a gente sabe que tem muita coisa pela frente. Ver o Moraes ali me emociona. Também trabalhamos juntos, foi bem no início, mas desde criancinha eu acompanho, e olha que bacana agora a gente poder dividir tudo isso. Quem chega a partir de agora vai acompanhar essa caminhada e quem sabe, daqui a um tempo a gente consiga então estar aqui noticiando a conclusão dessa obra, mas tem dias que vocês precisam da imprensa, e agora eu estou aqui como imprensa, como jornalista, convocando a ajuda de vocês, para que isso saia do papel, para que saia da metade. A gente não pode aceitar metade, a gente tem que aceitar por inteiro. Depois dessas palavras fica difícil a gente falar, né? Mas eu agradeço a Deus, o Grupo Tarobá de Comunicação, também aos senhores vereadores, em nome do presidente, agradeço ao Rômulo, ao Pedro, a todos vocês. Vocês costumam nos ver nos bastidores todos os dias, e
como o papel de imprensa e como a minha pessoa, eu tenho um papel de falar bem, mas também aquilo que não for tão bem, a gente tem o papel de relatar. Os senhores estão de parabéns, a missão está na mão de vocês, também deputados estaduais e federais, e o que a gente vê nos entrevistados é a vontade de que seja terminada a obra. Então, é esse o maior fomento da TV Tarobá, é o maior papel principal, é relatar ao povo e também ir junto com o povo, né? É fazer as cobranças devidas, as cobranças dentro das normas e sendo sábio. E agradecendo a Deus porque eu tenho orgulho de trabalhar há 30 anos numa televisão. Foi me dada a oportunidade, comecei nos bastidores, comecei como almoxarifado técnico, mas fui desenvolvendo essa habilidade. E todo dia nós enfrentamos desafios como os senhores vereadores também. Então agradeço a cada um dos senhores vereadores quando nos atende, quando fala com a imprensa. Às vezes eu sei que o tempo de vocês são corrido, cada um tem outra profissão também. Então agradeço a todos também, agradeço a compreensão de toda a plateia. Vocês têm muito trabalho, então não vou me delongar aqui. Obrigado e a Deus toda a honra e toda a glória. Davi, eu quero te dizer que, além de um grande cinegrafista, você é um excelente orador e pode substituir a Fernanda. O dia que ela estiver doentinha e tal, não tem nenhum problema. Falou muito bem. Parabéns.